Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos fazendo um breve estudo das cartas do Novo Testamento. Já lemos a carta aos Romanos e agora estamos em 1 Coríntios. O capítulo de hoje é o capítulo 6. Ontem nós vimos o capítulo 5, bem enfático, incisivo do apóstolo Paulo, trazendo uma correção severa ali para a igreja, porque a igreja estava tolerando a imoralidade. Existiam pessoas imorais ali, praticando a imoralidade sexual, e o apóstolo Paulo é bem incisivo. Aí no capítulo 6, ele começa o capítulo, esses versículos eu quero ler com você. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. Está escrito assim: Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-las aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Amados, essa palavra é forte, né? O apóstolo Paulo falando assim: olha, vocês têm causas entre vocês e vocês estão levando para os tribunais humanos diante de ímpios, de descrentes, para eles julgarem as causas de vocês. Ele diz assim: eu falo isso para envergonhar vocês mesmos, porque não pode ser assim. Será que não tem alguém sábio? Não tem nenhum crente sábio para julgar a causa de vocês? Que vocês têm que ir um irmão contra outro irmão diante de um tribunal ímpio? Amados, isso é o que nós temos visto, e muito, nos dias de hoje. E aí o apóstolo Paulo fala no versículo 7, o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Só o fato de vocês terem que ir para a justiça, irmão contra irmão, já demonstra, já significa uma completa derrota. Porque vocês deveriam aprender o que é sofrer injustiça, o que é sofrer prejuízo. Só que em vez disso, vocês mesmos causam injustiça e causam prejuízo contra os irmãos. Irmãos contra irmãos. Ou seja, o apóstolo Paulo é direto nessa questão. E aí ele fala assim: irmãos, vocês não sabem, ali no versículo 9, vou ler com você também, o 9, o 10 e o 11. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Amados, o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja. Tinham várias pessoas, homens e mulheres, e existia imoralidade no meio deles, existia divisão no meio deles, existiam vários problemas ali no meio deles.
E o apóstolo Paulo escreve nesse capítulo 6, dizendo assim: olha, se vocês estão agindo assim, levando a causa de um irmão contra outro irmão para um tribunal ímpio, se vocês não conseguem se entender entre vocês, se não tem ninguém sábio aí no meio de vocês, um crente para julgar essa situação, vocês estão agindo igual os perversos. E os perversos não herdarão o reino de Deus. E é interessante que essa palavra perverso, lembra que nós vimos ontem? A palavra perverso de ontem, do capítulo 5, era poneros. Mas essa palavra perverso que aparece hoje é outra palavra no original grego que é ádicos. E ádicos significa injusto. Em outras versões diz: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quem que é injusto? É aquele que não foi justificado por Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, vocês estão vivendo como os injustos. É basicamente isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Só que os injustos, eles não herdarão o reino de Deus. Aí no versículo 11, ele diz assim, ó: vocês foram assim no passado, alguns de vocês. Alguns de vocês viviam nessas práticas de imoralidade, de idolatria. Mas agora vocês foram lavados, vocês foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Aí no versículo 12 ele fala: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Sabe, amados, ele entrelaça, o apóstolo Paulo entrelaça aqui a nossa vida de justificados por Cristo com uma vida de manifestação de santidade. Ele diz assim: não tem como vocês continuarem vivendo assim, porque vocês foram lavados, justificados, redimidos pelo sangue de Jesus. Como que vocês vão continuar vivendo assim? Não pode. Quem pratica esse tipo de coisa são os injustos, aqueles que não foram justificados por Cristo. Aqueles que não creem em Cristo Jesus são os ímpios. Eles é que vivem em imoralidade, em idolatria, são ladrões, são avarentos, são alcoólatras, são caluniadores, são trapaceiros. São eles que vivem nessas práticas. Mas nós, vocês, o apóstolo Paulo fala especificamente para a igreja de Corinto, vocês não. Vocês foram lavados, remidos, justificados, precisam viver conforme a vida que vocês receberam em Cristo Jesus. Amados, essa é a palavra de Deus para nós. Os injustos, os perversos, que são aqueles que não depositam a sua fé em Cristo Jesus, que não foram justificados pela obra de Cristo Jesus, eles não herdarão o reino de Deus. Mas nós que depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, que confiamos na obra de justificação que Cristo Jesus fez em nosso favor, nós herdaremos o reino de Deus. E nós não podemos viver segundo as práticas dos injustos. Isso me faz lembrar uma palavra de 1 João 3,9, que diz assim, que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque ele recebeu a semente divina. E porque ele tem a semente de Deus, porque ele é nascido de Deus, ele não pode viver na prática do pecado. 1 João 3,9 fala isso. Amados, a nossa vida não pode ser de práticas pecaminosas. É isso que o apóstolo Paulo está confrontando aqui no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. Não tem como vocês viverem assim, porque vocês já foram lavados, justificados, redimidos. Vocês precisam viver conforme a vida que vocês receberam em Cristo Jesus. E quando ele continua até o final do capítulo ali, eu vou ler com você os versículos 18 até o 20, fala assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo.
Amados, o nosso corpo é santuário de Deus, é a morada de Deus, é a casa de Deus. Quando pecamos sexualmente, nós pecamos contra o santuário de Deus, contra a casa, contra a morada de Deus. Isso é muito sério. E nós temos visto isso se alastrando no meio da igreja hoje. Todo tipo de imoralidade. E as pessoas estão como estava o povo de Corinto, orgulhosos, achando lindo, achando tudo maravilhoso. Não é assim. Não funciona assim. A mesma palavra que foi para aquela igreja naquela época é a palavra de Deus para nós hoje. O versículo 17 faz uma declaração importante demais, que aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele. Amados, nós somos um espírito com Cristo Jesus. Recebemos uma nova vida espiritual e o Espírito Santo veio habitar em nosso espírito. Hoje nós somos um com Cristo. O nosso corpo é para a glória de Deus. O nosso corpo é a morada de Deus, é o santuário do Senhor. O nosso corpo é para manifestar a glória e a vida de Cristo Jesus que foi depositada em nós. Não podemos tolerar a imoralidade, não podemos nos acostumar, nos amoldar, porque o mundo está cada vez pior. E a igreja tem entrado nessa onda de tolerar. Não, é assim mesmo, funciona. Não funciona, não é assim. E nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, sermos firmes no nosso posicionamento. Isso não significa que nós vamos sair ofendendo todas as pessoas por aí, não é isso, amados. Mas significa que nós não vamos tolerar uma vida de pecado no nosso viver, dentro da nossa vida, da nossa casa, sabe? Nós vamos orar pela nossa família, nós vamos declarar palavras de vida sobre a nossa casa, nós vamos ministrar Cristo Jesus sobre a nossa vida. Quem é pai, quem é mãe, ministra a palavra de Deus, a verdade de Deus sobre a vida dos teus filhos. Ama os teus filhos. Seja um pai, seja uma mãe sábia, para que o seu filho não se entregue à imoralidade quando ele crescer, quando ele for jovem. A palavra diz, ensina a criança no caminho, e quando ele for velho, ele não vai se desviar do caminho. Amados, nós precisamos levar a palavra de Deus de uma maneira mais séria, com mais temor, com mais zelo. E essa é a minha oração hoje. Vamos orar? Pai, obrigada pelo teu alerta. Obrigada pela tua correção. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a ter mais temor. Nos ajuda, Senhor, a ter mais zelo com a tua palavra, mais cuidado com as tuas verdades. Não queremos ser simplesmente religiosos, ou radicais, ou isso ou aquilo, não, Pai. Nós queremos viver para a sua glória. Nós queremos que a nossa vida manifeste a sua, que o nosso corpo manifeste a tua vida. Senhor, nós não queremos nos amoldar e nos conformar com o padrão estabelecido por esse mundo aqui, que é um padrão totalmente imoral. Não, Senhor, nós queremos nos amoldar e nos conformar com o padrão do teu reino, da tua verdade, da tua palavra. Senhor, nos ajuda, nos fortalece, nos ensina a viver para a sua glória, mesmo num mundo perverso, mesmo num tempo, Pai, em que a maldade, a imoralidade tem crescido, tem aumentado. Nos ajuda e nos ensina a vivermos de forma a glorificar o teu nome, a manifestar a sua vida, Pai, através de nós. Em nome de Jesus, como está escrito, o teu Espírito, ele vivifica até mesmo esse corpo aqui que é mortal. Nós cremos nisso. O Senhor nos fortalece, nos ajuda e nos dá vida. Até mesmo nesse corpo aqui. Não precisamos viver em práticas pecaminosas. Podemos viver livres, completamente livres, para a sua glória, manifestando a sua vida. Nos ajuda a viver assim, Pai. Nos ensina a viver assim, Pai. Em nome de Jesus. Amados,
Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.